Bom, nos últimos dois vídeos eu falei um pouco da origem da ciência da religião no Brasil. Eu comentei no primeiro sobre uma espécie de falta de sintonia entre os cientistas da religião no Brasil e a ciência da religião no âmbito internacional, né, no primeiro vídeo, e no segundo vídeo falei da influência da teologia da libertação. É bom pontuar que nesses dois vídeos eu citei alguns nomes que não são propriamente cientistas da religião, certo? O Farias Brito e o Newton Sucupira, que foram aí os primeiros, né, ou um dos primeiros, né, cada um deles ali, a citarem ciência da religião no Brasil, falarem em ciência da religião no Brasil, eles não são cientistas, eles simplesmente sabem do nome, sabem da existência da área e falam nisso. E no segundo vídeo eu comentei aí o Leonardo Boff, o Rubem Alves. Esses, evidentemente, em algum momento trabalham, né, em revistas de ciência da religião, ajudam a gerar instituições que vão se ocupar do estudo científico das religiões, porém, eles trabalham mais num âmbito mais livresco, assim, mais teológico, filosófico. Eles são pensadores um tanto autônomos e que têm uma influência aí, apesar de ter neles, né, algum tipo de teoria das religiões, ou pelo menos da religião cristã, né, em algum momento, eles têm essa contribuição, mas não trabalham propriamente dito, assim, institucionalizando uma área. Agora, a teologia da libertação influencia, sim, as pessoas que trabalham aí na origem. Não é a única, como eu falei no último vídeo, mas é uma das. E essas pessoas é que começam a trabalhar tanto em colegiados de graduação em ciência da religião, quanto em departamentos aí que vão se ocupar de pós-graduação em ciência da religião, institutos, né, de pós-graduação. Sobre isso que eu queria conversar aqui nesse vídeo hoje, né? De que maneira que eu quero falar isso? Eu quero cruzar aqui dois textos de dois colegas meus, que são o Frederico Pipper, que é professor lá, foi meu professor na Federal de Juiz de Fora, e o Matheus Costa, né, que é egresso aí da PUC São Paulo, defendeu uma tese de doutorado sobre ciência da religião aplicada, e no capítulo 3, salvo engano, ele vai fazer um histórico da ciência da religião. Cada um a seu modo está tentando historicizar a ciência da religião no Brasil, e aí eles vão propor algumas ferramentas para analisar essa história da ciência da religião no Brasil, como eu falei aí, 50, 51 anos aí, se você considerar o primeiro colegiado, né, que é de 69 lá na Federal de Juiz de Fora, 2020, dá 51 anos aí de ciência da religião. E após aí 41 anos, né, se considerarmos a origem lá, PUC São Paulo e o MESP, que é as universidades que primeiro acolheram uma pós-graduação em ciência da religião. De que o Fred e o Matheus falam? Eles falam em modelos e fases da ciência da religião no Brasil. Primeiro eu falo do texto do Frederico Pipper, né? Vai ficar o link aí na descrição do vídeo depois para você consultar. Ele fala que a ciência da religião no Brasil, ela tem algumas formas de implementação que são meio que padrão, né? Elas se repetem em diferentes instituições. Há duas, pelo menos, né? Um primeiro modelo é o que vem das ciências humanas para a ciência da religião. Esse modelo das ciências humanas à ciência da religião, ele é praticado muito em universidades federais. As federais geralmente experimentam esse modelo, né? Diferentes profissionais das ciências humanas, aquelas mesas, né, que ficam em volta aqui, eles vão percebendo nas suas áreas um certo déficit de reflexão sobre religião. E em algum momento, nas universidades, eles se reúnem e criam centros de reflexão sobre religião. Então, um dos exemplos, né, que o Frederico Pipper usa lá é o da Federal da Paraíba, por exemplo, né? Mas não só. Na Federal da Paraíba, as pessoas vão se reunindo, elas são de diferentes departamentos, elas criam um certo centro de estudos, um grupo de pesquisa, e ali começam a refletir sobre religião, para tentar aglutinar de maneira interdisciplinar as reflexões que cada um tem egresso da sua própria área. Esse modelo acontece em diferentes âmbitos, né? O Frederico Pipper vai chamar a atenção que as federais parecem seguir uma predileção por isso. Então,
vários cientistas se reúnem e em algum momento começam a aglutinar aqui as reflexões sobre religião. Detalhe que muitos desses cientistas, mesmo não sendo teólogos, às vezes estavam afetados pela teologia da libertação. Certo? Na origem ali, às vezes vai ter ali algum germe da teologia da libertação, um germe de crítica social, porque é aquilo que o Eduardo Gross fala, né? Existe um certo componente de militância, assim, de militância social, né, que eu tô falando aqui, dentro da ciência da religião, desde a sua origem, assim. Uma militância por tentar intervir, de alguma maneira, no campo das religiões aí, com uma espécie de crítica social. Isso advém um pouco, né, da hegemonia que a gente experimentou aqui do Marx e do Freud em algum momento, mas advém também do germe de insatisfação dos cristãos com a sua própria religião, que aí vem da teologia da libertação. No momento essas coisas se cruzam, dá-se uma origem, mas isso não afeta apenas teólogos. Isso afeta também profissionais de diferentes lugares, às vezes da educação, da sociologia, da antropologia, ou de diferentes áreas, da história também, e que em algum momento se reúnem para poder pesquisar religião. Né? Então é esse o primeiro modelo, das ciências humanas às ciências da religião. Mas há um segundo modelo que surge no Brasil, e aí ele é mais afeito às estaduais. Né? Ou digamos assim, as estaduais são mais afeitas a ele. Né? Ele se revela mais nas universidades que são dirigidas pelos estados do Brasil. Né? Aí você vai ter a Estadual do Amazonas, a estadual aqui, né, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que é a UERN, você vai ter a Unimontes, né, lá em Minas Gerais. Então, algumas universidades estaduais, elas experimentam um modelo que vem do ensino religioso à ciência da religião. Num dado momento, as pessoas que trabalham com o ensino religioso começam a ficar insatisfeitas com aquilo que vem trabalhando. Uma parte delas sob a influência da teologia da libertação, mas não só, né, não só isso. Elas vão ficando insatisfeitas por conta dessa coisa um pouco exótica que é o ensino de religião em escola pública. E essas pessoas, os profissionais de ensino religioso, eles vão brigar por uma espécie de profissionalização do ensino religioso. Essa profissionalização vai demandar uma disciplina específica. Assim como acontece nas outras, né? Professor de sociologia tem uma formação específica em ciências sociais ou em sociologia mesmo. Né? Professor de história tem que ser formado em história, professor de matemática em matemática. Professor de geografia tem a formação em geografia. Então, o professor que fala de religião na escola tem que ter uma formação específica para fazer isso. Né? É uma espécie de profissionalização. Para além das demandas aí, que você pode brigar se é confessional, não confessional, interconfessional, você tem uma questão formal em jogo, que é qual é o título do professor que é contratado para falar de religião na escola. Independente da maneira que ele fale, tem que ter um título específico para poder modular isso. Então é dessa necessidade de profissionalização que vai surgir aí uma demanda por graduações específicas dedicadas a isso. Agora, se você atrelar isso ao conteúdo, né, porque a população brasileira, ela vai gradativamente migrando de uma maioria católica para uma profunda diversidade, né, os próprios católicos ficam diferentes entre si, né, você pega aí Renovação Carismática, Toca de Assis e Padre Fábio de Mello, você está vendo o catolicismo em todos esses âmbitos, mas são catolicismos bem diferentes, né? Tanto o catolicismo se diversifica, quanto diferentes religiões começam a saltar aos olhos, né? Os espíritas, né, que vem ali na linha do Kardec, uma grande influência aqui no Brasil do Chico Xavier. Você vai ter os evangélicos, né, em crescimento franco aí, principalmente pós-década de 80. Barulhado, né? Você vai ter também as religiões afro-brasileiras, que sempre tiveram uma presença cultural ali, submersa, mas elas começam a mostrar a que vieram, e aí saltam aos olhos. Então, à medida em que essas expressões religiosas vão se revelando dentro da sala de aula, o próprio professor precisa de um instrumental melhor para poder lidar com essa demanda. Eu vou aprofundar isso no próximo vídeo, mas grave isso, né? Uma classe mais diversa vai ter uma demanda por um conteúdo diferente. A velha catequese católica começa a ser insuficiente para aquilo que os professores vão fazer dentro de sala de aula. Os próprios professores demandam uma coisa diferente. E aí eles vão tentar pesquisar, né, procurar alguma coisa para instrumentalizar, para poder protegê-los naquilo que eles têm que falar dentro de sala de aula. Né, dar a eles condições de falar melhor, de exercer o seu ofício de uma maneira melhor dentro de escola pública. E aí eles vão demandar a ciência da religião
paulatinamente essa demanda vai crescendo, né? E aí perceba, a questão de ser atrelado a universidades estaduais é muito propícia, né? É muito daquilo que aconteceu pós-Constituição de 88. Ela delega aos sistemas educacionais a formulação do conteúdo do ensino religioso e da sua formação. Então, na falta de uma legislação nacional, os sistemas de ensino, né, municipais e estaduais ganham um grande protagonismo na hora de definir as questões do ensino religioso. Então, essa demanda acaba criando departamentos de ciência da religião que são criados para atender ao ensino religioso. E aí vão surgir nas universidades estaduais. São dois modelos, né? Um das ciências humanas à ciência da religião e outro do ensino religioso à ciência da religião. Esse modelo é mais afeito às federais e esse modelo é mais afeito às estaduais. Só que tudo isso aqui é um mapa para você entender a realidade do Brasil, pelo menos nesse germe aí, a implementação dos primeiros cursos de ciência da religião. E como o mapa não é território, o território pode ser bem mais vasto do que esse modelo, né? Esses modelos que eu estou te apresentando aqui. Tanto é, né, que na Federal da Paraíba, que é esse primeiro modelo aqui, logo, né, num primeiro momento é para se reunir para pesquisa. É um grupo de pesquisa, mas logo que eles começam a oferecer cursos de extensão, né, que depois vai virar o mestrado, o doutorado e por fim a graduação, eles já têm um certo pé na educação, né? Então, na prática, os modelos podem se misturar, certo? Mas só para você ter um primeiro germe aí de entender a realidade, eu acho que esses modelos ajudam. Agora, para entender essa implementação, é importante também cruzar essa reflexão do Frederico Pipper com a reflexão do Matheus Costa, que é a respeito de fases da história da ciência da religião. Uma primeira fase, que é essa fase formativa, ela vai gerando os primeiros cursos. Até aí tudo bem, né? As pessoas vão se reunindo, como eu falei, de maneira um pouco atabalhoada, porque há pouca sintonia com o cenário internacional, né? Curiosamente, a gente está numa sintonia indireta, né? Vários novos cursos surgiram na década de 70 no mundo, né? Eu dei o exemplo aí no módulo 2 do Nina Smart trabalhando no Reino Unido. De certa maneira também é o que acontece nos Estados Unidos com a Escola de Chicago. Só que aqui no Brasil, embora a gente está vivendo uma coisa parecida, a gente está numa maior dessintonia, né? numa maior falta de interlocução, porque ciência da religião tem a ver com isso, né? Pessoas que sentam juntos para discutir um determinado assunto e resolver determinados problemas. Essa falta de sintonia nossa faz a gente criar coisas interessantíssimas aqui, mas que às vezes não saltam para fora e fazem a gente não acompanhar um pouco também do cenário de discussão que está acontecendo lá fora, né? Esse específico dos departamentos dedicados à religião. Na teologia há um câmbio maior. Beleza? Mas na ciência da religião é menor, né? Então a gente fica aí nesse primeiro momento como um momento formativo, em que ciência da religião tem muito esse S, né? Ciências da religião, porque bebe desse modelo aqui, ó, aglutinando gente das ciências humanas, né? Especialmente na pós-graduação, isso é muito forte, né? E aí, não só nas públicas, também nas comunitárias, né, por assim dizer, que são a metodista, a presbiteriana, aquelas que podem ser pensadas até de certa maneira confessionais, né, embora em algum momento são críticas da sua própria tradição, da sua própria confissão. Esse primeiro momento formativo, o Matheus coloca que é muito próprio dos anos 70 e dos anos 80. Quando chega nos anos 90, esses modelos começam a se institucionalizar. E aí vão surgir duas instituições muito importantes, né? Que é o FONAPER, o Fórum Nacional Permanente de Ensino Religioso. A bem da verdade, muitas das graduações das estaduais surgem pela mão do FONAPER. A história do FONAPER, por exemplo, se confunde com a história das matriarcas do ensino religioso no Brasil, né? A Lourdes Caron, a Luzia Sena, né? Eu brinco que são as matriarcas, né? E que elas, a Lília Blanc de Oliveira, né, lá no Sul, elas estão sempre envolvidas aí na origem de algum curso de ciência da religião. Aqui no Nordeste a gente tem um forte papel aqui da Maria Augusta de Souza Torres, que é aquela pioneira aí, né, que teve muito envolvida aí com a origem do curso de ciência da religião da UERN, né? Então essas pessoas que participam do FONAPER estão engajadas lá, mas esse é o fórum que vai institucionalizar as reflexões sobre o ensino religioso, e aí
é uma coisa muito própria dos anos 90. Junto com o Fonapé, surge, sem diálogo, às vezes as pessoas são muito diferentes, a Amptecre, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Teologia e Ciência da Religião. Ela surge como Ampter, depois vira Amptecre. Surge nos anos 90 também. Se você não é do Brasil e está pensando assim, pô, mas as pessoas estão falando de religião e são diferentes, lembre-se que o Brasil é muito grande. O Brasil não é a Europa. Né? O Brasil tem cidades que são do tamanho de estados europeus. Então, no Brasil, é muito comum, por exemplo, você ter uma força que vem do sul e que às vezes tem e outra força vindo do norte ou do nordeste, e essas forças às vezes estão brigando pelos mesmos princípios, mas não se cruzam, né? Não se conversam, porque o Brasil é grande demais. Você tem que levar em consideração isso. Então, de certa maneira, essas associações, né, o Fórum de Ensino Religioso e a associação que está mais preocupada com pesquisa, elas vão se desenvolvendo de maneira um pouco independente ao longo dos anos 90 e dos anos 2000. Nos anos 2010, aí você tem uma terceira fase. Então perceba, uma primeira fase é essa fase de desconexão e de um certo pioneirismo ali, é uma fase um pouco mais carismática ali, em que a gente está tentando criar uma ciência da religião. Depois a gente migra para uma fase mais institucionalizada, em que demandas de pesquisa e demandas de ensino religioso acabam gerando duas instituições em específico. E aí, quando a gente chega nos anos de 2010, é quando vai surgir aqui na Amptecre, ou pelo menos vai se fortalecer, né? Ele é mais antigo, mas ele se fortalece, o GT de Religião e Educação. E é ele que faz a ponte. O GT de Religião e Educação da Amptecre vai fazer a ponte entre o Fonapé e a Amptecre, e aí sim você vai ter uma melhor interlocução entre essas duas instituições, e o Fonapé, que sempre teve um apreço maior à graduação, agora vai ter uma preocupação maior com a pós. E as instituições que sempre estiveram mais presentes aqui na Amptecre, com a preocupação maior com a pós-graduação, agora vão se interessar pela graduação, e aí você vai ter a experiência, por exemplo, de departamentos que sempre trabalharam com pós-graduação, criarem graduações. Né? É o que acontece com a Federal da Paraíba, é o que acontece com a Federal de Juiz de Fora. Né? Com a Unicap também, né, mais recente, um curso EAD. Né? Então, depois eu vou fazer um vídeo explicando quais são as graduações, quais são as pós-graduações no Brasil, e aí vai ajudar a mapear um pouco o nome dessas instituições. Eu faço isso mais adiante. Mas nesse primeiro momento, o que eu queria que vocês gravassem há dois modelos. Curiosamente, né, duas instituições também, embora possa haver algum contato, pedagogicamente a gente pode trabalhar aqui, né, de maneira didática, a distinção entre eles, mas essa união é muito recente. E aí, gravem isso também. Ó. Essas instituições não estão prioritariamente preocupadas com a ciência da religião. O Fonapé está preocupado com o ensino religioso. Nem todo cientista da religião preocupa com o ensino religioso e nem todo mundo que está engajado no ensino religioso é cientista da religião. E da mesma maneira a Amptecre está trabalhando com ciência da religião, mas também está aglutinando teólogos. E isso aqui vai criar uma espécie de dificuldade para a gente pensar a disciplina da área. Se fala muito em interdisciplinaridade, mas a gente tem uma dificuldade na disciplina da área. Né, em escolher um vocabulário comum, uma linguagem corrente, para a gente criar o nosso estilo próprio de pensamento, né, dessa área que a gente chama aqui no Brasil de ciências da religião. Né, há uma certa dificuldade nisso. Mas eu acho que por esse vídeo aqui você já tem algumas características iniciais. Né? No próximo vídeo, antes de falar das graduações, eu vou falar um pouco sobre o que é isso, né, de aplicar a ciência da religião ao ensino religioso, que para mim é o grande diferencial do Brasil. Né? O Matheus coloca isso na tese dele e aí nisso eu vou acompanhar o Matheus. Né? Eu concordo que essa ideia de aplicar a ciência da religião à educação básica é uma coisa muito legal que o Brasil criou e que pode levar aí para o mundo aí como uma espécie de contribuição latina, né, específica do Brasil, não só do Brasil, mas nesse caso aqui eu acho que é muito própria do Brasil e que a gente pode levar ao mundo aí para falar de ciência da religião. Certo? Não quer perder? Então curte o vídeo, se inscreve no canal, que no próximo vídeo a gente conversa melhor sobre isso. Tá bom? Até mais!